estava por um fio pra desistir. E quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que a presença de Jeová esteja sobre vós, sobre vossa casa, sobre vossa família, sobre vosso trabalho. Vamos dar continuidade à nossa leitura, que o foco é escute a Jeová e viva para sempre, né? Como mencionamos na leitura anterior, falamos um pouco sobre Adão e Eva. A vida que eles tiveram, né? Após darem atenção e ouvir o que Satanás havia dito a eles. As consequências que eles vieram a viver, né? Herdando assim o pecado, e consequência do pecado veio a morte, porque eles foram criados por Jeová para terem a vida eterna, né? Então hoje, dando sequência nas nossas leituras, né, no nosso estudo, vamos falar um pouquinho aqui sobre quem escutou a Deus. Aí nós vamos tirar uma reflexão do que seria, né, escutar as palavras de Deus, né, e colocá-las em prática em vista de o que cometeu Adão e Eva, que tinham vida farta, abundância de alimento, né? Viviam num local que nada se faltava, tinha a presença de Jeová caminhando por entre eles e ensinando a eles, né, as coisas. Então, a partir do momento que eles passaram a ouvir o que Satanás, né, os dissera, eles passou a perder todas estas regalias, né? E atraíram para eles o sofrimento, o trabalho, né? Dentre muitas outras coisas. Então vamos ver quem escutou a Deus, o que essa pessoa colheu, o que essa pessoa aprendeu escutando a Deus. Ao contrário, né, de Adão e Eva, né? Então aqui diz assim, ó: o grande dilúvio. Quem escutou a Deus? Adão e Eva tiveram filhos e as pessoas se tornaram muitas. Alguns anjos se ajuntaram à rebelião de Satanás e vieram para a terra. Eles se transformaram em humanos e se casaram com mulheres. As mulheres tiveram filhos sobre-humanos que eram fortes e violentos. O mundo ficou cheio de pessoas que faziam coisas más. A Bíblia diz que a maldade do homem era grande na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, ou maldade, né? Todo o tempo. Na época de Noé, a maioria das pessoas fazia o que era mal. Aí aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, tá? Gênesis, capítulo 6, versículo 5, aqui na Bíblia, tá bom? Nos diz assim, ó: por conseguinte, Jeová viu que a maldade do homem era abundante na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. Então você vê, né? Quantas vezes muitos de nós cometemos situações, fazemos algo que achamos que estamos escondendo de alguém,
estamos enganando alguém e nos esquecemos muitas das vezes que tudo que venhamos a fazer de ruim, de mal, de alguma forma pretensiosa, achamos que estamos escondendo das pessoas, de quem não pode saber. Seja essa situação dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho, né? Achamos que fazemos algo escondido e que ninguém está vendo. E nos esquecemos que toda ação, toda situação, tudo que venhamos a cometer, Jeová está vendo. O Criador de tudo isso está vendo. Então você não está fazendo nada escondido. Você não está enganando ninguém a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Então você vê que aqui na época de Noé, as pessoas faziam maldades, só tinham maldades na mente, né? Sabe lá o que elas faziam, né? Umas para as outras, né? Mas você vê, né, meu irmão e minha irmã, aos olhos de Jeová, nada passava despercebido. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. E isso o entristecia, o aborrecia. Porque imagine, né? Imagine você criar a pessoa e ela achar que pode te enganar. Você derramar o amor, derramar a paz, tudo que é bom na terra, e você, sendo uma criação de Deus, ir lá e fazer o contrário. Tudo pelo simples fato de Satanás ter sido expulso do céu, veio aqui para a terra, né? Ele foi jogado aqui para a terra, e a partir daí, em troca deles ter sido expulso dos céus, ele está colocando a criação divina, né, contra o próprio Criador. Aí já começa a maldade, né? E Jeová não fica contente com isso, não fica feliz com isso. Porque não foi essa a intenção que ele teve quando se criou o homem, quando se criou o mundo, né? Então aqui diz assim: Noé era um homem bom. Jeová disse a Noé que iria destruir as pessoas, mas num grande dilúvio. Deus também disse a Noé para construir um barco enorme, chamado de arca, e para colocar nele sua família e todo tipo de animal. Apesar de Noé avisar as pessoas sobre a vinda do dilúvio, eles não escutavam. Algumas riam de Noé e outras o odiavam. Olha só. Que situação passou Noé naquela época, né? Naquela época. Quando terminou a arca, Noé levou os animais para dentro dela. Noé escutou a Deus e construiu uma arca. Aí em Gênesis, capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó: Depois Deus disse a Noé: Chegou o fim de toda a carne diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os arruíno juntamente com a terra. Então você vê, ele estava vendo tudo, não estava contente. O que ele criou para ser fruto, né, de utilização aqui para a vida aqui na terra, as pessoas estavam acabando com tudo. As pessoas muitas vezes já achavam que era dona da razão, não acreditavam em Jeová, né? Achavam que não precisavam de Jeová e passaram a dar ouvido
ao adversário, a Satanás, né? Aí no versículo 14 está continuando em Gênesis capítulo 6. Vamos agora ver o que diz no versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de uma árvore resinosa. Farás compartimentos na arca e terá de cobri-la com alcatrão, por dentro e por fora. Então aqui Jeová estava instruindo Noé de como deveria ser feito a arca, né? Quais materiais ele deveria usar para construir a arca. Aí no versículo 18, continuando, tá? No capítulo 6, versículo 18, diz assim: E deveras estabeleço contigo meu pacto, e terás de entrar na arca, tu e teus filhos, e tua esposa e as esposas de teus filhos contigo. Então já havia sido determinado por Jeová quem poderia entrar na arca para serem salvos do dilúvio. E no versículo 22 do capítulo 6, diz assim: E Noé passou a fazer segundo tudo o que Deus lhe mandara. Fez exatamente assim. Então você vê, meus irmãos e minhas irmãs, né? Noé, ele via agindo conforme a orientação que Jeová passava para ele. E mesmo ele não vendo a imagem do nosso soberano Jeová, ele tinha o dom, o poder de ouvir. Então hoje eu te pergunto, como que você agiria se você escutasse uma voz te dizendo como que você deve proceder, né? Como que você agiria? Será que você agiria da forma correta? Ou será que você negaria e falava, não, acha? Eu não sou louco, tá ouvindo uma voz me dizer o que eu devo fazer, eu faço o que eu quiser, né? Vamos dizer assim, né? Mas naquela época não. Naquela época Noé, ele ouvia, ele acreditava no Deus verdadeiro, né, que é Jeová, e colocou em prática tudo o que Jeová o havia pedido, né? O que podemos aprender do grande dilúvio? Choveu durante 40 dias e 40 noites, e a água cobriu toda a terra, todas as pessoas más morreram. Os anjos rebeldes abandonaram seus corpos carnais e se tornaram demônios. Então você vê, ó, os anjos que serviam a Satanás, né? Que também, quando Satanás foi expulso do céu, né? Esses anjos que seguiam a Satanás também foram expulsos juntos com eles e jogados aqui na terra. E aqui na terra, quem acreditava, quem servia a Deus e os seus mandamentos, se permaneceu forte, se permaneceu firme e foi salvo. Aí você vê, né? Os anjos que serviam ao diabo, né? O que eles fizeram? A matéria morreu, eles morreram afogados no dilúvio. Só que o espírito deles voltaram, né, como demônios. Então você vê, quando você crê no Deus verdadeiro, quando você crê, acredita em Jeová e tem Ele como Deus único, a sua salvação é garantida. Não importa o que você venha a passar, não importa o que você viva, você não vai morrer. Você terá vida eterna. Agora, aquele que segue ao Deus falso, aqueles que acreditam na conversa, nas promessas do diabo, esses morrerão.
perderão o direito da vida eterna na moradia que Jesus Cristo está preparando para nós. Então, por isso que o tópico desse nosso assunto diz: escute a Deus e viverás para sempre, né? Então saiba escolher, saiba tomar a decisão correta. Não caia nas tentações, não caia nos banquetes fáceis que Satanás vai te propor enquanto você estiver aqui na terra. Saiba diferenciar, vigie. Eu sempre falo isso para você, meu irmão, minha irmã. Vigie, ore, busque o conhecimento nas Escrituras. Peça força, peça ajuda a Jeová, para que Ele possa te ungir com o Espírito Santo. Viva na vida do amor de Jeová. Isso é o que vai te manter forte e vai te trazer a vida eterna, tá? Lembra que existe um ditado popular que tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que se conquista fácil, também vai fácil. Não prospera, não tem um valor simbólico em sua vida, né? Aí, continuando a leitura, diz assim: quem estava na arca sobreviveu. Com o tempo, porém, Noé e sua família morreram. Sim, é lógico, pois a partir do momento que herdamos o pecado, nós não somos seres que nunca vamos morrer, né? Nós não somos imortais, somos mortais. Mas Deus o trará de volta à vida e eles poderão viver para sempre. Olha que bonito, né? Todo o esforço que Noé teve não deve ter sido fácil, né? Você construir uma arca, como diz nas leituras, ele não tinha nem conhecimento, né, de como construir uma arca. Mas ele foi lá com a orientação de Jeová, né? Ele fez, né? Deus destruiu os maus, mas salvou Noé e a família dele. Aí em Gênesis, capítulo 7, versículo 11, tá? Gênesis, capítulo 7, versículo 11 diz assim, ó: no 600º ano da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, nesse dia romperam-se todos os mananciais da vasta água e da profundeza, e abriram-se as comportas dos céus. Aí se iniciou o dilúvio, né? Eu fico imaginando como foi a preocupação de Noé. Porque hoje, vamos falar se fosse hoje, indiferente se nós temos amigos que são bons, que são ruins, a gente tem um sentimento. E qualquer um de nós não ficaria feliz, não ficaria contente, ficaria preocupado em saber que ia acabar o mundo e que aquele seu amigo, aquele seu colega, por não ter o mesmo pensamento que o seu, por não acreditar no Deus verdadeiro, você ia ver que ele ia morrer. Você já pensou? É uma situação complicada, né? Quantas vezes a gente já não passou para refletir sobre isso, né? Aí no capítulo 7, versículo 12, nos diz ainda assim: e o aguaceiro sobre a terra continuou por 40 dias e 40 noites. E no versículo 23, diz assim: assim extinguiu toda existência que havia na superfície do solo, desde o homem até o animal movente e até a criatura voadora dos céus, e eles foram obliterados da terra. E sobreviviam somente Noé e com eles na arca.
né? E os que com eles na arca. Então você vê que limpeza que foi feita, né? Que limpeza que foi feita. Então, meus irmãos e minhas irmãs, reflitam bastante sobre isso. Torno a dizer para vocês, tá? Para finalizar aqui nosso estudo de hoje, reflitam bastante, analisem, verifiquem se o caminho que vocês estão percorrendo, se é o caminho correto, se é o caminho verdadeiro. Ainda há tempo para a gente refletir, analisar. Ainda há tempo para corrigir os caminhos errados e procurar fazer os caminhos certos. Nem tudo ainda está perdido, tá? O dia do arrebatamento está chegando. Muitos discípulos, né? Muitos pastores estão aí dizendo que esse dia está próximo. Só que muitas pessoas não estão acreditando. Estão vivendo naquela ilusão de que, assim, sabe, eu vou viver a vida. Amanhã não sei se eu estou vivo. Então toma cuidado, que a palavra tem poder. Às vezes, você está tão próximo da salvação e você determina dentro de você essa palavra que eu não sei se amanhã eu estou vivo ou vou viver hoje. Automaticamente você já está se matando, você já está se enterrando para a morte. Não faça isso, não faça isso. Viva, sim, viva. Viva para o que é certo. Viva para o que te faz bem. Viva como se não houvesse o amanhã aqui na Terra. Aqui na Terra. Mas viva como se houvesse sim o amanhã da vida eterna. Então, foque nisso. Foque nisso. Busque sempre a Jeová. Leia bastante a Bíblia. Se atualize, se informe. Busque a mais almas. Tá? Busque a mais almas. Não vamos deixar repetir o que aconteceu lá atrás, na época de Noé. Quantas almas foram mortas? Quantas almas? Jeová ficou muito triste com isso. Muito triste. Então venha, junte-se a mim. Venha ser um discípulo. Venha ajudar a ganhar almas. Vamos fazer Jeová e seu Filho Jesus Cristo ficar feliz, ficar contente, se honrar, sabe? Pelo que eles criou, que são os seus filhos, somos nós. Vamos juntos nessa batalha. Não vamos deixar, assim como aconteceu na época de Noé, se perder tudo. Não vamos deixar. Vamos ser guerreiros de Jeová. Vamos lutar junto a Ele essa batalha que muito breve está para surgir aqui na Terra. Tá bom? Vamos unir a nossa força para o bem, para o que é bom, para o que é correto. Tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da leitura de hoje, tá bom? E ficarei muito feliz, muito grato, não só eu, mas também Jesus Cristo, também nosso soberano Jeová, de nós podermos nos unirmos e cada vez mais buscarmos a nossa salvação, tá bom? A minha, a sua, dos nossos familiares, para que possamos juntos
usufruir da nova moradia que Jesus Cristo está nos guardando, tá bom? Que Jeová abençoe o dia de vocês, que seja derramado dos céus a bondade, a misericórdia de Deus sobre a vida de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima postagem aí. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura. Tá ok? Um grande abraço.